Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver uma questão relativamente ao 10º ano. Vou resolver na dúvida que me enviaste. É uma questão que incide então no tema da geometria analítica, mais concretamente nas coordenadas de pontos em R2. Nesta primeira questão, coordenadas de pontos simétricos relativamente ao eixo das ordenadas e numa segunda questão, simetria em relação à bissetria dos quadrantes ímpares. O desafio é o seguinte: considera a figura constituída por um retângulo ABDE, este retângulo que temos aqui na figura, e um triângulo equilátero, ou seja, com os lados todos iguais, BCD. Este triângulo aqui é equilátero. Sabemos que o ponto M, que é este ponto, é então um ponto médio de AE. Então divide o segmento AE em dois, exatamente com o mesmo comprimento, exatamente iguais. Sabemos que AE mede então 4 cm, fica 2 para cada lado, tudo muito bem. E sabemos ainda que o comprimento de ED é exatamente igual a 8. Fizeste bem porque disseste que AE, o comprimento AE é exatamente igual ao comprimento de BD, exatamente, porque isto é um retângulo, então se aqui é 4, BD também é 4, e se o triângulo equilátero será tudo, medirá tudo então 4 cm. Bem, na primeira questão, considera um referencial, x ou y, de modo a que M e C, ou seja, este ponto M e este ponto C, sejam então simétricos relativamente ao eixo das ordenadas, que é o eixo dos y. Okay? Indica então as coordenadas de todos os vértices da figura que temos aqui. Supondo então que a unidade é o centímetro. Bem, recordando então o que é a simetria, por exemplo, eu tenho aqui um ponto A e tenho aqui um ponto A', que é o caso. Nós queremos que o ponto M, ou melhor, vou mesmo colocar M e C. Então tens aqui um ponto M, por exemplo, estaria aqui, e depois tens aqui um ponto C. E, e vamos tentar desenhar aqui o referencial, sabendo que o eixo dos y é exatamente o eixo de simetria entre estes dois pontos, é o que nos dizem aqui no referencial. Bem, então podemos dizer, visto que o eixo dos y é o eixo de simetria destes dois pontos, que, e estes pontos, repara, estarão exatamente com a mesma altura, podemos dizer que o eixo do y seria exatamente a mediatriz deste segmento MC. Né? Para ser um eixo de simetria, teria que passar aqui no ponto médio e teria que ser perpendicular. E repara, qualquer ponto neste eixo de simetria encontra-se sempre à mesma distância dos dois segmentos. Então o nosso eixo dos y será exatamente a mediatriz deste segmento MC. Então vou tentar reproduzir isso aqui na figura. Terei então aqui MC. Seria este assim. O eixo do y é exatamente perpendicular em relação ao segmento e passa no ponto médio. Né? Então, mais ou menos a meio, estaríamos, por exemplo, mais ou menos aqui. Este seria então o nosso eixo dos y. Tal que, repara que a distância daqui deste ponto até M é exatamente igual à distância deste ponto até C. Até podemos criar aqui a origem do referencial, né? Fazendo passar, por exemplo, aqui o eixo do x. Não seria necessário o eixo do x passar aqui. Ok? Não seria estritamente necessário. O eixo do x poderia passar aqui em baixo e os pontos continuavam sempre a ser simétricos relativamente ao eixo do y, desde que este ponto A, né, e este ponto B estivessem à mesma altura, para a figura estar, ou seja, aqui este lado do retângulo fosse paralelo relativamente ao eixo do x. Bem, dito isto, vamos tentar então descobrir agora as coordenadas. E repara, tens aqui o C e tens aqui o M. E tens aqui a origem do referencial. Se eu souber esta distância de M até C, se eu souber exatamente... Imagina que esta distância, eu calculo a distância de M até C, isto dá 10. Então eu sei que daqui para aqui são 5, então o x do ponto C era 5. E o x do ponto M seria menos 5, certo? Então vamos determinar a distância de M até C. E repara que podemos dizer que a distância de M até C seria exatamente igual à distância, por exemplo, de E até D, mais a altura do tal triângulo equilátero, que eu vou chamar, por exemplo, aqui um ponto Z, e seria então mais a distância de C até Z. Esta distância ED é dita aqui que é 8. Precisamos então determinar aqui a altura do triângulo equilátero, que nos dará então o tal comprimento de ZC, que é o que eu preciso. Bem, então tens aqui o triângulo.
podemos fazer, isto será a nossa altura. Sabes que, repara aqui, tens então o triângulo, que é este, todos os lados medem então 4, então aqui teria 4, 4, 4. Aqui, altura divide um triângulo equilátero em dois segmentos iguais, aqui na base, então teria ali 2. E aplicava então o teorema de Pitágoras, dizendo que 4 ao quadrado seria então igual a 2 ao quadrado, mais a minha altura, e a minha altura seria então o segmento ZC ao quadrado. Resolvendo isto, temos então que ZC ao quadrado seria igual a 4 ao quadrado é 16, 2 ao quadrado é 4, ao passar para o segundo membro daria 16 menos 4, o que daria 12, daí tens que ZC seria exatamente igual à raiz de 12. E esta raiz dá para simplificar, porque 12 podes dividir por 2 dá 6, podes dividir por 2 e dá 3. Então podias dizer que esta raiz de 12 seria exatamente 2 raiz de 3. Ok? Temos então a altura aqui do triângulo equilátero. Bem, então podemos dizer que o comprimento todo do segmento MC seria exatamente igual a 8, que é a medida da ED, mais 2 raiz de 3. E agora faça metade exatamente deste comprimento. Então, MC sobre 2 seria igual à metade de 8, que é 4, mais a metade de raiz 3, de 2 raiz 3, que é exatamente a raiz 3. Sendo assim, então eu sei que esta distância, que vai aqui desde a origem até ao ponto C, isto é exatamente 4 mais a raiz 3, e a distância que vai aqui da origem para M também será 4 mais raiz 3, o que implica que as coordenadas do ponto M, a nível do x, sejam exatamente menos 4 menos a raiz 3. Okay? Vou então já escrever aqui algumas coordenadas. E vamos então começar aqui pelo seguinte. E repara que ao fazeres aqui o eixo do x, né, como esta altura é tudo 2, isto aqui será 2. Ou seja, relativamente ao ponto A, lembra-te que esta distância aqui será 4 mais raiz 3, mas esta coordenada x do ponto M será menos 4 menos a raiz 3, porque é simétrica. O ponto M é simétrico relativamente ao eixo do y em relação ao ponto C. Sendo assim, as coordenadas do ponto A, que seria este, a nível do x, ele tem o mesmo x do ponto M, que seria menos 4 menos a raiz 3. E em y, se repara, se aqui a origem tens 2 para cima e traz então duas unidades para baixo, então aqui, se ali é 2, aqui será menos 2, terias então menos 2. Relativamente ao ponto B, a nível do x, estaria exatamente aqui. Então vamos ter que fazer aqui uns cálculos para tirar aqui o x do ponto B. Porque se tu tens que esta distância toda é 4 raiz 3, ou seja, da origem, se tens que OC é exatamente igual a 4 mais a raiz 3, e se eu quero aqui a distância de O até Z, né, para saber aqui a coordenada x, quer do ponto B, quer do ponto D, então eu poderia dizer que esta distância OZ seria exatamente igual à distância da O até C, ou seja, disto tudo menos a altura do triângulo, né? Se a este comprimento todo que eu tenho do ponto O até C eu retirar a altura do triângulo, eu tenho exatamente esta distância aqui, que será o x do ponto D e o x do ponto B. Então seria OC menos a altura do triângulo, que é ZC. Então temos que OZ será igual OC e OC4 mais OC 4 mais raiz 3, e a isto então eu retirar a distância de Z até C, que será exatamente 2 vezes a raiz 3. Sendo assim, podemos dizer que esta distância da O até Z é exatamente igual a raiz 3 menos 2 raiz 3, teremos então 4 menos a raiz de 3. Ok. E se esta é a distância, será então a coordenada x quer do ponto D, quer do ponto D. 4. Exato, está certo. Bem, então assim a coordenada x do ponto B será exatamente então 4 menos a raiz 3. E a nível do y será exatamente menos 2. Tens ainda que as coordenadas do ponto C, que é este ponto aqui. O x é exatamente esta distância toda, que será 4 mais a raiz 3. E o y, se ele está em cima do eixo do x, será 0. As coordenadas do ponto D, podemos dizer que neste caso são simétricas relativamente ao eixo do x.
relativamente às coordenadas do ponto B. Então, a nível do x é exatamente o mesmo, 4 menos raiz de 3, mas o y, que aqui era, em b era menos 2, em d será assimétrico relativamente ao eixo do x, ou seja, será 2. D, falta então aqui as coordenadas do ponto E. As coordenadas do ponto E em x terá o mesmo x que o ponto M, que é menos 4 menos a raiz de 3, e em y serão exatamente 2. E falta então as coordenadas do ponto M, que é o ponto médio, terá então de coordenadas a nível de x menos 4 menos a raiz de 3, e estando em cima do eixo do x, né? Então o y será 0. E a questão 1 estaria resolvida, tens então todas as coordenadas. Agora repara, relativamente à questão 2, nesse referencial indica o simétrico do ponto D relativamente à bissetriz dos quadrantes ímpares. E a bissetriz dos quadrantes ímpares é exatamente a reta, né, que divide o primeiro quadrante e o terceiro exatamente ao meio, onde nós sabemos que o x é sempre igual ao f de x, ou seja, tens os pontos 2, 2, 1, 1, 3, 3, 5, 5 e por aí adiante. Esta é que é então a bissetriz dos quadrantes ímpares. Bem, para tu teres a determinar as coordenadas de um ponto simétrico relativamente a essa bissetriz, é praticamente é fácil a estratégia, é só trocar as duas coordenadas, ok? Se tens que o ponto D tem de coordenadas, que a gente tirou aqui, 4 menos a raiz 3 e 2, o ponto simétrico relativamente à bissetriz quadrantes ímpares é trocar exatamente as coordenadas. Então teremos um ponto D' com as coordenadas o y passa a x e o x passa a y. Ok? Traz então 2 e 4 menos a raiz 3. Ok? E tinhas então aqui o exercício resolvido. Okay? Quer a questão 1, quer a questão 2. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.